Senhor Deus, Pai amado, Pai de misericórdia. Pai, primeiramente te agradecemos por estarmos aqui juntos, como igreja, tentando te buscar mais uma vez. Senhor Deus, peço humildemente por cada um de nós, que teu Divino Espírito Santo toque nossos corações e abra nossos ouvidos. Que Ele nos ensine um pouco mais. Que essa palavra que o Senhor trouxe a mim nos sirva como aprendizado perante Ti. Senhor Deus, Pai querido, peço também por mim que eu diminua cada vez mais e que o Senhor apareça. Senhor Deus, é isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler mais uma vez a palavra e durante essa nossa conversa vamos continuar lendo. Então peço para que cada um de vocês permaneça com as suas Bíblias abertas. Minha tradução é um pouco diferente da nossa igreja, mas não tem problema, o contexto é o mesmo. Então vamos juntos fazer a leitura. Os homens de Israel disseram a Gideão: Você nos salvou dos midianitas, portanto, seja nosso governador. E depois de você, o seu filho e o seu neto. Gideão respondeu: Eu não serei governador de vocês, e meu filho também não. O Senhor Deus é quem será governador de vocês. E continuou: Mas vou fazer um pedido. Cada um me deu um dos brincos que tirou dos vencidos. Os midianitas usavam argolas de ouro nas orelhas porque eram gente do deserto. Os homens de Gideão responderam: Nós os daremos com prazer a você. Então, estenderam uma capa, e cada um pôs nela os brincos que tinham tomado dos midianitas. Os brincos de ouro que Gideão pediu pesaram quase 30 quilos. Isso fora os enfeites, os colares e as roupas de púrpura que os chefes de Midian usavam. E sem contar também os enfeites que estavam no pescoço de seus camelos. Com ouro, Gideão fez um ídolo e o colocou em Ofrá, a sua cidade. Então todos os israelitas abandonaram a Deus e iam lá para adorar o ídolo. E isso foi uma armadilha para Gideão e sua gente. Estas são palavras do Senhor. Demos graças a Deus. Meus irmãos, a história de Gideão é uma das mais conhecidas do livro de Juízes. Um homem chamado por Deus em meio à fraqueza, levantado como libertador de Israel, mas que termina sua trajetória mergulhado em idolatria. Esse último mês, todas as segundas, estamos aqui tratando justamente da idolatria, junto a um livro de Timothy Keller, que se fala deuses falsos. Todas as segundas nós tratamos várias histórias bíblicas e tentamos exemplificar sobre idolatria. Mas aqui eu trago uma pequena parte da história de Gideão. No início, ele parece um herói improvável. No momento em que vocês lerem o livro de Juízes, vocês perceberão que Gideão é tímido, inseguro, duvidando até de Deus. No entanto, com o tempo, Deus o usa para libertar o seu povo dos midianitas. E quando a batalha é vencida, o povo, encantado com sua liderança, oferece um trono.
Aqui no verso 22 é bem claro. Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livrastes da mão dos midianitas. Mas Gideão responde algo aparentemente piedoso e correto. Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho. O Senhor sobre vós dominará. Está escrito no verso 23. É uma bela de uma resposta, a de Gideão. Mas, como já lemos esse trecho da Bíblia, sua ação logo desmente as suas palavras. O homem que recusou uma coroa aceitou um trono dentro do seu próprio coração. Gideão recusou o título de rei, mas não o desejo de reinar. Externamente, ele parecia amadurecido, espiritualmente sábio, mas internamente seu coração ainda estava dividido. Ele havia duvidado do anjo do Senhor. No capítulo 6 de Juízes, no verso 17, vocês podem verificar isso. Temeu os homens e destruiu o altar de Baal apenas à noite. Isso, Juízes 6, verso 27. E testou o próprio Deus com o velo. Juízes, capítulo 6, do 36 até o 40. Deus, em sua paciência, o usou mesmo assim. Mas aqui aprendemos apenas uma verdade. Deus pode usar alguém grandemente e mesmo assim essa pessoa pode não estar crescendo espiritualmente. Muitos hoje confundem o sucesso de ministério com a aprovação divina. Gideão venceu batalhas, mas perdeu o seu coração. Ele tinha coragem no campo, mas fraqueza ao entregar a Deus. Como é que podemos aplicar isso? É lembrar que você ou eu pode ser usado por Deus e ainda assim não está andando com Ele. O chamado de Deus não é apenas para o serviço. O chamado de Deus é para a santidade. Continuando, após recusar o trono, Gideão pede o ouro do povo. Ele o usa para construir um ídolo, um éfode de ouro, uma peça semelhante a usadas pelos sacerdotes na época. Mas em vez de ser um símbolo de adoração verdadeira, aquele ídolo se torna, diante de Israel, o que lhe traz a prostituição. E todo Israel se prostituiu ali após ele. E foi isso por tropeço a Gideão e a sua casa. É escrito no verso 27. Isso é extremamente grave. E é um alerta para cada um de nós que estamos em um ministério, ou até mesmo o nosso maior ministério, que é a nossa família. Gideão transformou um símbolo de mediação com Deus em um objeto de adoração. Ele substituiu o Deus verdadeiro por uma representação humana da fé. Algo bonito por fora, mas podre por dentro.
O efode verdadeiro, lá em Êxodo, capítulo 28, simbolizava expiação, o sacrifício que tornava o povo justo diante de Deus. Mediação, o sacerdote que carregava os nomes do povo diante de Deus. Mas o ídolo de Gideão não apontava para Deus, e sim para o próprio Gideão. Por vezes, cada um de nós coloca o ministério ou qualquer outra coisa que deveria ser abençoada por Deus no lugar dele. Era religião sem arrependimento, adoração sem a cruz, fé sem obediência. A idolatria de Gideão é mais perigosa do que o altar de Baal, porque parecia ortodoxa, parecia correto, mas no fundo não era. Ele tinha a aparência de piedade, mas negava o poder de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Idolatria não é apenas adorar imagens, como muitos de nós colocamos, mas também transformar nossos dons, ministérios e sucessos em tronos para o nosso ego. O perigo maior da igreja não é o paganismo do mundo, mas a falsa religião dentro da própria fé. Gideão podemos colocar como um comparativo direto e olhar entre o que Gideão criou e Cristo. Gideão fez um falso mediador. Jesus é o único e verdadeiro mediador. Gideão pegou o ouro do povo e moldou um símbolo de vaidade. Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Gideão recusou o trono dos homens, mas assumiu o trono do próprio coração, da sua própria vaidade. Jesus recusou os reinos do mundo e assumiu o trono da cruz para salvar os pecadores, eu e você. Gideão levou o povo à idolatria. Jesus leva o povo à verdadeira adoração. João 4, do 23 ao 24. Gideão é o retrato do fracasso humano. Quando tenta colocar qualquer coisa no lugar de Deus, seja o que for. Jesus é a revelação da graça divina. Para concluir, trago que devemos ter cuidado com cada ídolo que estamos colocando em nossos corações. A história de Gideão termina em uma tragédia, mas ela nos deixa uma advertência clara. O maior inimigo da adoração verdadeira não é o mundo lá fora, como muitos de nós colocamos. O maior inimigo da adoração verdadeira, a idolatria dentro de nós. É o que fazemos no nosso particular. O verdadeiro objetivo a qual buscamos. O ídolo de Gideão vive quando criamos substitutos para Cristo. Nossa imagem, nosso sucesso, nossa própria religião.
quando queremos mudar o que já foi escrito. Isso é um ídolo de Gideão. Mas o Evangelho nos chama a olhar para o verdadeiro ídolo, ou aquele que verdadeiramente devemos olhar e tentar imitar. E o nome dele, bem simples, Jesus Cristo. Cada um de nós sabe quem é. E é fácil conversar com ele. É só abrir o coração de verdade, de deixar ele entrar. Ele é o nosso sacerdote perfeito, que leva nossos nomes diante do Pai, que fez expiação pelos nossos pecados e que nos conduz à adoração verdadeira. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. A Bíblia é clara. Hoje, Deus nos convida a derrubar o ídolo de ouro de nossas vidas. Aqueles símbolos de fé que substitui a presença viva de Cristo. Retirem esse ídolo. Por vezes, esse pecado de estimação é muito difícil de ser retirado. Mas com oração e perseverança, você consegue. Como Chesterton fala, o homem foi concebido para duvidar de si mesmo, mas não duvidar da verdade. Isso foi extremamente invertido. Hoje em dia, a parte humana que o homem afirma é exatamente a parte que não deveria afirmar. A parte que ele duvida é exatamente a parte que ele não deveria duvidar. E ela é a razão divina. Porque o verdadeiro trono de nossas vidas e da nossa adoração pertence a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Amém? Podem trazer seus pedidos de oração e vamos dar continuidade.